Vamos olhar para o cenário internacional. A guerra no Oriente Médio, que os Estados Unidos previam que duraria ali algumas semanas, completa 6 meses hoje e segue sem perspectiva de acabar. Donald Trump negou estar em negociações com o Irã e disse que o foco de agora é a ofensiva financeira anunciada nessa semana. Teherã voltou a criticar essa guerra econômica e classificou as sanções como terrorismo de Estado. Priscila Yazbek, 2 pontos a gente tem aqui. Um deles: China e Índia nos bastidores dizem que não ligam para essas retaliações americanas e vão continuar fazendo negócios. De outro lado, Donald Trump se perdeu na guerra e agora não sabe como resolver esse problema. É isso, Uribe. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Donald Trump, como você muito bem disse, achou que esse conflito duraria cerca de poucas semanas, que traria uma mudança de regime no Irã, o fim do programa nuclear iraniano, e nenhum desses objetivos foram alcançados nesse marco, então, de 6 meses da guerra que se completa hoje, já que os ataques começaram ali no dia 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel fizeram os ataques inicialmente ao Irã na Operação Fúria Épica, e que agora tem uma mudança importante de estratégia, já que os Estados Unidos anunciaram nessa semana a Operação Pária Econômico, portanto mudando ali a estratégia de algo mais focado em objetivos militares para uma tentativa de estrangulamento econômico do Irã para tentar obter algum tipo de concessão, mas com o regime iraniano já muito acostumado às sanções econômicas desde a Revolução Islâmica de 1979 e não dando sinais de que vai fazer algum tipo de concessão, mesmo que a sua economia sofra ainda mais do que já está sofrendo. A inflação no Irã está em 66%, os preços dos alimentos já subiram mais de 100%, mas mais uma vez o regime dos ayatolás mostra que o sofrimento da população não é o suficiente para que eles abram mão de alguma das suas exigências e entrem em um acordo para encerrar esse conflito com os Estados Unidos. Do lado dos Estados Unidos, o cálculo também é complexo. O presidente Donald Trump amarga sua pior taxa de aprovação de apenas 33%, a pior taxa considerando o seu primeiro mandato, também seu segundo mandato. 31% apenas dos americanos aprovam esse conflito, que tem sido usado inclusive como um dos principais slogans dos democratas para as eleições de meio de mandato que chegam no dia 3 de novembro. Então, o governo dos Estados Unidos conseguiria inclusive, talvez, até atacar de forma mais contundente o Irã, tem um poderio militar para isso, mas o custo político disso é muito alto, já que essa guerra trouxe consequências também para a inflação nos Estados Unidos, para o preço da energia, já que a inflação aqui está acima de 3%, o preço do galão de gasolina, que estava abaixo de $3 antes do conflito, agora está acima dos $4, então é algo que tem sido muito rejeitado pela população americana, que já tem traumas dessas guerras prolongadas com o Afeganistão, com o Iraque, com o Vietnã, e que não gostaria que houvesse mais um conflito se prolongando. E para além dessas questões de cálculo político interno, tanto dos Estados Unidos, para além da questão da tolerância do regime iraniano sobre o sofrimento da sua população, um outro ponto importante que os analistas estão discutindo nesses 6 meses de conflito são os flancos abertos pelos Estados Unidos em outras frentes, com Rússia, Coreia do Norte e China, com toda essa concentração militar, uso de munições, porta-aviões sendo deslocados para o Oriente Médio. Como que ficam também as defesas militares dos Estados Unidos para eventuais outros ataques ou tensões que possam acontecer nessas outras regiões? Só para a gente citar um exemplo, Uribe, para finalizar, os Estados Unidos reduziram o exercício militar com a Coreia do Sul, cancelaram o exercício anfíbio, e tudo isso porque a Coreia do Sul não ajudou os Estados Unidos na sua ofensiva contra o Irã. Então isso traz ali uma análise de que talvez os Estados Unidos estejam ficando vulneráveis, possam estar ficando vulneráveis em outras frentes. Então, além do risco político, existe também um risco geopolítico nesse conflito que vem se arrastando. Eu volto com você. Você foca em um local só, uma concentração de militares, e não se preocupa com os outros pontos. Como você disse, Priscila, abre flancos para a própria defesa e os interesses americanos. Obrigado.